Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra, esse devocional, fortaleça a sua confiança na fidelidade de Deus. Hoje, em nosso devocional diário da Escola Bíblica Dominical, iremos meditar sobre uma verdade poderosa que sustenta a nossa esperança. Deus tem compromisso com a sua palavra. O Senhor não fala por falar. Aquilo que Ele declara, Ele mesmo vela para cumprir. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela segurança que encontramos em tuas promessas. Obrigado porque o Senhor permanece fiel em todo o tempo. Fala conosco, papai querido. Fala conosco agora através da tua palavra, através desse devocional e fortalece a nossa fé no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto principal para nossa meditação de hoje está em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, e diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluias! Uma declaração extraordinária, meus amados irmãos. O próprio Deus está dizendo que vela sobre a sua palavra. Isso significa que ele observa, acompanha e garante o cumprimento daquilo que falou, enquanto os homens frequentemente quebram promessas. Deus permanece fiel. Quantas vezes, amados irmãos, quantas vezes alguém já prometeu algo a você e não cumpriu? Quantas palavras humanas já falharam? Quantas expectativas foram frustradas? Mas Deus não é como os homens. Em Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Quando Deus fala, existe autoridade, verdade e compromisso. Isso deve trazer descanso ao nosso coração. Porque muitas vezes enfrentamos situações em que tudo parece contrário à promessa. As circunstâncias parecem desmentir aquilo que Deus falou. Foi assim com Abraão. Deus prometeu um filho, mas anos passaram. O corpo envelheceu, a impossibilidade aumentou. Mesmo assim, Deus permaneceu comprometido com a sua palavra. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 está escrito que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Olha isso. Deus não apenas promete, ele também tem poder para cumprir. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente um período de espera. Talvez existem promessas que parecem distantes, orações ainda não respondidas, situações que você não entende. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus não perdeu o controle. Aquilo que ele falou continua vivo. Isaías 55:11, o Senhor diz lá, o Senhor declara: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia, meus irmãos. Ela produz resultado, cumpre propósito e realiza aquilo a qual foi enviada. O problema é que muitas vezes queremos que Deus trabalhe no nosso tempo. Queremos respostas imediatas, queremos entender todos os processos, mas Deus trabalha de forma perfeita.
E enquanto esperamos, Ele também está trabalhando em nós. Você já percebeu que muitas vezes o processo demora porque Deus está preparando o nosso coração para aquilo que Ele prometeu? José recebeu sonhos, mas antes passou pela prisão. Davi recebeu unção, mas ainda enfrentou desertos. Moisés recebeu um chamado, mas passou anos no deserto antes de liderar Israel. A demora nunca significa ausência de Deus. Muitas vezes significa preparação. Abacuque capítulo 2, versículo 3 está escrito: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Certamente virá, meus irmãos. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aqui existe algo profundo. Deus não vela sobre nossas emoções, Ele vela sobre a sua palavra. As emoções mudam. Existem dias em que estamos fortes, outros que estamos abatidos. Existem momentos de alegria e momentos de dúvida, mas a palavra de Deus continua firme. Por isso, nossa fé não pode ser sustentada apenas pelos sentimentos, ela precisa estar firmada naquilo que Deus falou. Salmo 119, verso 89 está escrito: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra permanece. E o Deus que falou continua o mesmo. Talvez hoje você precise parar de olhar apenas para as circunstâncias e voltar a olhar para a promessa. Porque quando Deus decide cumprir algo, ninguém consegue impedir. Isaías 14, 27 está escrito: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Quem pode impedir aquilo que Deus determinou, meus irmãos? Ninguém! Por isso, continue confiando, continue orando, continue permanecendo firme. Mesmo quando tudo parecer desmoronado, mesmo quando você não entende os processos, porque Deus continua velando sobre a sua palavra e no tempo certo, aquilo que Ele falou se cumprirá. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Fortalece a nossa fé nos tempos de espera e nos ajuda a permanecer confiando, mesmo quando não entendemos os Teus processos. Que jamais esqueçamos que Tu velas sobre a Tua palavra para cumprir. É a nossa oração, é o nosso clamor, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Deus sempre honra e cumpre a sua palavra. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.